Olá, meus amigos e minhas amigas advogados de todo o estado de Minas Gerais e de todo o Brasil. É uma grande honra estar aqui para falar um pouco para você sobre o sistema recursal do novo Código de Processo Civil. Uma matéria que eu tenho grande afeição, tanto pela minha advocacia cotidiana perante os tribunais, tanto o Tribunal de Justiça quanto os tribunais superiores, na qual eu tenho uma militância muito recorrente nos últimos anos, e especialmente em face do novo Código, vem me aproximando muito dos tribunais, até oferecendo cursos de modo muito recorrente para os desembargadores e ministros, e também do ponto de vista teórico, porque é uma matéria que me interessa muitíssimo, e que diz respeito a um capítulo muito relevante da advocacia, que é essa advocacia nos tribunais. E para que se faça uma advocacia nos tribunais na atualidade, o advogado ele precisa inicialmente perceber que o sistema processual brasileiro vem sofrendo uma transição muito grande. Todos vocês vêm percebendo, até pela quantidade de processos que nós temos em nosso sistema jurídico, mais de 106 milhões de processos em tramitação, segundo os últimos dados do CNJ, é absolutamente necessário para o advogado exercer cada vez mais a função de promover uma individualização dos casos que ele patrocina. A sua defesa técnica deve ser uma defesa técnica muito mais próxima dos juízes, muito mais próxima dos desembargadores e dos ministros, exatamente para mostrar de modo muito claro quais são as características, quais são as peculiaridades que o seu caso concreto tem em si. E com o advento do novo CPC, da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, que entrou em vigor no último dia 18 de março de 2016, é absolutamente necessário o advogado promover essa adaptação, tanto do ponto de vista do modo de militar, do modo de exercer a defesa técnica, quanto do modo de perceber tecnicamente como o novo CPC traz a questão dos recursos. E as mudanças são brutais, meus caros. E caso nós não façamos essa adaptação de modo muito claro, buscando um subsídio muito bom de uma doutrina relevante e até um acompanhamento mais perto de como os próprios tribunais vêm decidindo, vocês terão muita dificuldade de lidar com o cotidiano forense nessa advocacia. E me cabe falar para vocês uma série de aspectos dessas mudanças trazidas e talvez o novo CPC tenha ou traga maiores alterações exatamente nessa parte. O sistema recursal, ou propriamente o capítulo, o terceiro livro da parte especial do novo CPC, que trata dos meios de impugnação às decisões, está precisamente previsto nos artigos 926 do Código ao artigo 1043 do CPC. E para que nós compreendamos como que esse novo sistema recursal estabelecido ele se dimensiona, a primeira coisa que nós precisamos verificar são algumas premissas do sistema recursal. A primeira delas é a de se perceber que o Código como um todo, mas o sistema recursal de um modo muito específico, ele precisa ser interpretado em conformidade com as chamadas normas fundamentais, que é um conjunto de regras prescritas dos artigos 1º a 12 do Código e além do artigo 1º a 12, o artigo 190, que trata da negociação processual, o artigo 489, que trata da fundamentação das decisões, e exatamente o artigo que abre a parte do livro dos meios de impugnação, que é o artigo 926 do Código, que vai começar essa parte falando num capítulo dos precedentes e do papel dos precedentes que existe no novo CPC. E essa é uma primeira grande premissa que precisa ser percebida. O CPC 2015, ele cria um modelo de precedentes normativos e cria um procedimento, ou na verdade vários procedimentos, para a construção desses precedentes normativos. E isso é absolutamente necessário quando eu vou tratar do sistema recursal, porque são exatamente alguns dos meios recursais, notadamente os recursos para os tribunais superiores, para o STJ e para o STF, que têm o condão de criar parcela desses precedentes que estão elencados no artigo 927. E esses precedentes ali postos nesse artigo 927 vão poder ser utilizados como ferramenta ou como fundamento para que uma série de decisões sejam proferidas pelos juízes. Seja para a concessão de uma tutela provisória nos modos do artigo 311.2, seja para promover o julgamento liminar
de improcedência dos pedidos em demandas repetitivas do artigo 332, seja para permitir que o relator nos tribunais, ao analisar os recursos, dê ou negue provimento aos recursos em conformidade com o artigo 932, e uma série de outros fatores. O que significa, meus caros, que saber como funcionam os precedentes é uma ferramenta absolutamente essencial para os advogados, até porque, se o advogado não perceber como esse sistema de precedentes ele está posto nessa parte do código, ele terá enormes dificuldades para tentar suplantar os precedentes quando ele estiver com um caso que tem alguma peculiaridade. Um caso no qual caberá ao advogado, no seu recurso, promover a chamada distinção ou distinguishing, mostrando que o seu caso tem uma diferença em relação àquele precedente daqueles elencados no artigo 927. E percebam, num sistema com tamanha carga de processos, é muito comum a utilização dessas decisões sem fazer uma análise pormenorizada de cada caso. Ou seja, se usa um padrão decisório e o reproduz num sem número de casos, às vezes sem levar em consideração as peculiaridades, as especificidades do caso. E é exatamente mediante uma advocacia técnica mais individualizadora dos casos, mais próxima dos tribunais, que o advogado terá a condição exatamente de tentar obter o sucesso nos seus recursos. E mais, isso mostra que o CPC 2015 ele cria um vínculo entre a técnica recursal e a técnica de formação de precedentes, de modo que é absolutamente se perceber que os recursos no CPC 2015, eles não servem somente para a promoção da impugnação das decisões. Os recursos no CPC 2015 têm o condão, em algumas hipóteses, de gerar precedentes, notadamente quando os julgamentos são dos recursos extraordinários para Brasília, para o STJ e para o STF, o que exige uma advocacia muito mais técnica. Então, a primeira grande premissa do sistema recursal é essa vinculação entre os recursos e os precedentes. A segunda grande premissa do sistema recursal, que é uma premissa muito virtuosa, ela vem desde o artigo 4º do Código, que traz a chamada regra interpretativa da primazia do mérito, que estabelece que as formas do processo devam ser analisadas em conformidade com os seus conteúdos, o que quer dizer que os juízes, os desembargadores e os ministros, eles não poderão matar uma atividade processual por um vício formal passível de ser saneado. Antes de que a atividade processual seja extinta ou um recurso seja inadmitido, é absolutamente necessário que o juiz, o desembargador ou o ministro abra a possibilidade para que esse vício seja sanado. E isso no campo recursal tem um impacto extremamente relevante. Percebam, é muito comum, ou era muito comum, sob a égide do sistema processual revogado, por exemplo, a interposição de um recurso contra uma decisão interlocutória, um recurso de agravo por instrumento, no qual, no instrumento que trazia um conjunto de cópias, faltara uma daquelas que era considerada essencial pela lei, que agora estão prescritos no artigo 1017 do CPC 2015. E quando faltava uma dessas cópias, era de praxe que os desembargadores, eles de imediato inadmitissem o recurso pela falta dessa cópia. Com o advento do CPC 2015 e com a aplicação da regra da primazia do mérito, isso não é mais possível. É absolutamente necessário, e o artigo 932, parágrafo único, e o artigo 1017, parágrafo 3º, em específico no caso do recurso de agravo, ele exige que antes da inadmissão do recurso, que se abra prazo para que a parte corrija qualquer vício formal. Existe uma decisão recente de 7 de junho, na qual o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão analisando esse artigo 932, parágrafo único, e disse que esse prazo de 5 dias do parágrafo do artigo 932 deve ser aplicado para vícios formais, ou seja, falta um xerox, existe, por exemplo, a juntada equivocada de uma juntada a menor de uma guia de preparo, por exemplo. Nesse tipo de situação, haverá a necessidade de, antes do juiz, por exemplo, decretar a deserção pela falta do preparo nos moldes do artigo 1007,
que ele abra vista antes de declarar a deserção para que a parte, inclusive, promova o pagamento desse preparo. Percebam, o preparo que antes precisava ser apresentado no momento da interposição, e se não fosse na sua inteireza, gerava de imediato a perda e a inadmissibilidade do recurso, com o advento do novo CPC, com a aplicação dessa regra da primazia do mérito e o disposto no artigo 1007, parágrafo, torna absolutamente necessário que o relator, antes de declarar a deserção, ele abra a vista para que a pessoa efetue o pagamento do preparo. É claro que ali no artigo 1007 se estabelece uma sanção, que é a do pagamento em dobro do valor do preparo, caso ele não seja efetuado na primeira oportunidade. Mas ainda no que tange ao preparo, o mesmo artigo 1007 fala que se eu tiver, por exemplo, uma guia ilegível, é absolutamente essencial que também se abra possibilidade para que a pessoa corrija os vícios. Ou seja, em síntese, quaisquer vícios formais nos recursos são passíveis de serem corrigidos com a possibilidade ou com o dever funcional, um dever cooperativo normativo que os juízes têm, notadamente os relatores nos tribunais, para abertura de vista para que a parte promova a correção de qualquer situação e de qualquer incongruência formal que o seu recurso possa ter. Terceira premissa importante do sistema recursal do CPC 2015 é a questão em torno dos prazos. Os prazos dos recursos foram unificados em 15 dias, nos modos do artigo 1003, parágrafo 5º, com exceção do recurso de embargos de declaração. Todos vocês já sabem que os prazos processuais sob a égide do CPC 2015 contados em dias são contados em dias úteis, em conformidade com o artigo 219. Sabem também que, em conformidade com o artigo 229, litisconsórcios diversos com procuradores diversos de escritórios diversos têm duplicidade de prazo em processos não eletrônicos. Lembrem-se disso. Se o processo for eletrônico, o prazo corre de modo unificado, ou seja, o prazo não é dobrado. E isso é absolutamente necessário de ser percebido, essa dicotomia entre os processos eletrônicos e os processos não eletrônicos. Então, o prazo no CPC 2015 ele foi unificado para todos os recursos. Vale para o recurso de apelação, para o recurso de agravo de instrumento, para o recurso de agravo interno, para o recurso de agravo interno até em leis especiais. As disposições finais do Código dizem que mesmo os agravos internos para atacar as decisões monocráticas dos relatores, que estejam previstos em leis extravagantes, também o prazo será o prazo de 15 dias, recurso especial, recurso extraordinário, de modo que todos os recursos, com a exceção dos embargos de declaração, que tem um prazo específico de 5 dias, todos os outros o prazo será de 15 dias, o que de imediato já traz uma maior clareza em torno da questão da contagem dos prazos. Mas absolutamente, nós também percebemos uma mudança muito generalizada do cabimento dos recursos, a começar pelos recursos ordinários, aqueles recursos nos quais a parte pode rediscutir a decisão impugnada que lhe traz prejuízo em todos os seus aspectos, tanto em aspectos fáticos, quanto em aspectos jurídicos, quanto em aspectos probatórios. No que tange aos recursos ordinários, que são vários e são muito importantes para o nosso cotidiano forense, houve uma alteração muito sensível em todos eles. E eu vou começar falando do recurso de agravo por instrumento, prescrito no CPC dos artigos 1015 a 1020. O agravo por instrumento, ele é um recurso cabível contra as decisões interlocutórias. Mas aí já começa o primeiro grande detalhe. Não mais em relação a todas as decisões interlocutórias. Eu só posso atacar todas as decisões interlocutórias de um procedimento se eu estiver diante de um procedimento ou de execução, ou de cumprimento de sentença, ou de inventário. Nesses três procedimentos, em conformidade com o parágrafo do artigo 1015, é possível a interposição de agravo de instrumento de todas as interlocutórias, por uma razão muito singela. Eu não terei um recurso de apelação ao final do procedimento para poder fazer um ataque de parcela das decisões interlocutórias que não tivessem sido objeto de impugnação. Então, nesses procedimentos, e para aqueles advogados como eu, que militam com muita recorrência em execuções e em inventários, nesses procedimentos eu continuo podendo atacar todas as interlocutórias pela via do agravo de instrumento. Agora, se eu estiver diante de um procedimento comum, nessa hipótese, o Código traz um rol
taxativo de hipóteses de cabimento do agravo. Essas hipóteses estão prescritas nesse artigo 1015. É um rol casuístico de hipóteses de cabimento de agravo por instrumento. Decisões de tutela provisória, decisões de julgamento parcial do mérito e algumas outras, na verdade, são 13 hipóteses, 12 na verdade, porque uma foi vetada pela presidente, então presidente Dilma Rousseff. Essas hipóteses eu posso apresentar agravo por instrumento. E não existe mais a figura do agravo retido, o que significa que as decisões interlocutórias não previstas no rol do artigo 1015, elas não são passíveis de ataque pela via do agravo por instrumento. Como veremos na sequência, essas decisões que não são previstas em lei, não são elencadas nessa tabela, nesses incisos do artigo 1015, elas poderão ser atacadas no futuro pela via da apelação. Mas aqui já vem um primeiro grande problema prático de todos nós. Infelizmente, parcela de hipóteses que foram postas durante o processo legislativo na Câmara dos Deputados, na etapa final de tramitação do CPC no Senado Federal, elas foram tiradas. E algumas decisões extremamente relevantes foram retiradas do rol do 1015. Por exemplo, a decisão acerca de questões probatórias e a decisão interlocutória que verse acerca da competência. E isso gera uma situação de perplexidade, porque percebam, se o juiz no curso do processo ele afasta uma alegação de incompetência relativa, ficaria um tanto estranho eu poder discuti-la no futuro na apelação, até porque ocorreria a prorrogação da competência. E por força disso, existe um entendimento doutrinário patrocinado por dois professores, inclusive grandes amigos, os professores Fred Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, que defendem que o rol do artigo 1015 seria um rol taxativo, mas que permitiria uma interpretação extensiva. Então, por exemplo, a hipótese do inciso 3º do artigo 1015, que trata da hipótese de uma decisão interlocutória que rejeita a alegação da convenção de arbitragem. Pelo fato dessa matéria ser a matéria de competência, Didier e Cunha defendem que nessas hipóteses caberia uma interpretação extensiva do inciso 3º do artigo 1015 para autorizar a impugnação da decisão pela via do agravo por instrumento. No entanto, existem muito poucas decisões pós a entrada em vigor do Código em 18 de março que acatam essa tese de Didier e de Cunha. Existem decisões, sim, uma decisão do TRF2 nesse sentido e algumas outras de modo isolado. O entendimento que vem prevalecendo é que nessas hipóteses não caberia o agravo, o que traz uma situação muito peculiar. Qual? Se eu estiver diante de uma hipótese na qual eu tenho uma decisão interlocutória não prevista no rol do 1015, o que me resta, e eu estou diante de uma situação na qual existe um risco de lesão ao meu cliente, uma situação de urgência, o que me resta é tal qual no sistema do CPC de 39, que também tinha um rol casuístico de hipótese de cabimento de agravo, o que me restará é a utilização de um supedâneo, de um substitutivo ao recurso de agravo por instrumento, que é o mandado de segurança, a impetração de mandado de segurança. E ainda nós não sabemos em que medida que os tribunais vão aceitar a utilização desse writ, mas é uma forma de tentar corrigir o defeito que o CPC 2015 traz nesse próprio rol e nessa situação. Ainda no que tange ao agravo, tem outras grandes novidades. Uma delas eu já tive a oportunidade de comentar com os senhores e com as senhoras. Qual seja? O agravo, como todos vocês sabem, ele é interposto diretamente no tribunal. E aqui já vai uma primeira questão muito importante, especialmente para os advogados que não militam na capital. O artigo 1017, ele permite que o agravo ele seja interposto naquelas situações onde não se permite desde já a interposição do agravo pela via eletrônica, que ele seja feito até mesmo na comarca de origem. Então, o Código ele vai permitir várias formas de apresentação do agravo por instrumento. E mais, o Código também estabelece que se eu promover a interposição do recurso pela via postal, o prazo que vai contar para a análise da tempestividade é o prazo da postagem do recurso. Ou seja, isso me dá uma garantia legal para que eu tenha com tranquilidade saber o momento da apresentação do meu recurso e que ele vai gerar efeitos na sua plenitude. Mas
O agravo por instrumento também, como ele tem que trazer uma juntada de uma série de cópias, o código permite que o advogado ele declare que todas as peças ali juntadas são verdadeiras, o que dá, inclusive, responsabilidade aos advogados e mostra, inclusive, a presunção legal de idoneidade que a lei atribui aos próprios advogados. E isso é muito relevante. E mais, as peças juntadas ao agravo de instrumento, como já dito, era muito incomum, pela sua falta, se gerar inadmissibilidade imediata pela quebra da regularidade formal. Isso não é mais possível, como já tive a oportunidade de explicar aos senhores e às senhoras. Sob a égide do CPC de 2015, caso falte algum documento, alguma dessas peças obrigatórias, antes de se declarar a falta do documento e a inadmissibilidade do recurso, é dever do relator abrir vista para a correção desses vícios formais. E mais, no que tange ainda ao agravo por instrumento, eu preciso perceber que o código ele permitirá, do mesmo modo como no sistema revogado, o requerimento de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal. No entanto, a regra de base para os efeitos dos recursos ou para a busca do efeito suspensivo dos recursos é o artigo 995, parágrafo, que estabelece em seu texto a possibilidade de você requerer o efeito suspensivo promovendo a demonstração do fundado receio de dano irreparável, do risco que você tem de que aquela decisão possa te trazer prejuízos e mesmo a demonstração da alta probabilidade de que seu recurso tenha êxito ao final. Ou seja, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vão, do mesmo modo, vir postos na minuta recursal de agravo e cabe à parte promover a demonstração desses requisitos nos termos desse artigo 995. E um detalhe, esse artigo 995 é um dispositivo base no que diz respeito aos efeitos de todos os recursos no CPC. E o CPC 2015, ele inverte a regra do CPC de 73. O CPC de 73, ele estabelecia que, em regra, as decisões não tinham eficácia imediata. O CPC 2015 já fala exatamente isso, ou seja, em regra, toda decisão gera efeitos, toda decisão pode ser objeto de execução de imediato. Salvo quando a lei de modo expresso diga que a decisão, que o recurso já vai ser dotado de efeito suspensivo, ou quando houver um requerimento expresso da parte para a obtenção desse efeito suspensivo. Como na hipótese do agravo, isso é feito na própria minuta recursal dentro do seu bojo. Então, o primeiro recurso que traz de imediato uma série de grandes modificações é o recurso de agravo de instrumento. E essas modificações do agravo de instrumento induzem modificações drásticas tanto na tramitação quanto no processamento do recurso de apelação. Porque percebam, eu disse a vocês e reitero que no que tange ao recurso de agravo de instrumento, ele só é passível de ser utilizado para aquelas decisões interlocutórias prescritas no artigo 1015. Mas, como todos vocês sabem, existem uma série de outras decisões interlocutórias, o indeferimento de uma perícia, a própria questão da incompetência, a questão da aplicação de sanções de litigância de má-fé. Todas essas decisões, elas podem e certamente geram prejuízo para uma das partes. E elas não são mais atacáveis, a priori, pelo menos, com o recurso de agravo por instrumento, salvo a utilização dessa teoria, dessa tese, de que as hipóteses dos incisos do artigo 1015 poderiam ter uma interpretação extensiva. Se não cabe agravo, então, o que caberá? Caberá à parte impugnar essas decisões interlocutórias, o que já traz uma novidade muito relevante. A apelação é o recurso no CPC de 2015 que ataca as sentenças de qualquer natureza e ataca também as decisões interlocutórias não previstas no rol do artigo 1015 no procedimento comum dimensionado na legislação processual. O que quer dizer que a apelação torna-se um recurso que não serve tão só para impugnar sentenças. Permite também a impugnação das decisões interlocutórias, especialmente ou de modo bem objetivo, aquelas que não estão contidas no rol elencado no artigo 1015 do CPC. E isso traz uma situação muito peculiar, porque percebam, se você está diante de uma sentença na qual você
sucumbiu e em face da sua perda você interporá o recurso de apelação, de imediato você não teria problema se no curso do processo tiver ocorrido a sucumbência em alguma decisão interlocutória que o prejudique. Por exemplo, o indeferimento de uma prova. Se você perdeu, você na sua sentença ou após a sentença, você apresentará uma apelação e na apelação você impugnará a sentença e impugnará a decisão interlocutória de indeferimento da prova. E não teria problema nenhum. No entanto, pode acontecer uma situação peculiar. Qual? Pode ser que você tenha ganho, mas tenha ganho na sentença, mas tenha perdido uma das decisões, em alguma das decisões interlocutórias, por exemplo, o indeferimento de uma prova. E aí pode se estabelecer uma situação muito peculiar no CPC 2015. Imaginemos a seguinte situação, partindo do mesmo exemplo. Imaginemos que você requeira a produção de uma prova pericial e o juiz a indefira. Contra esse indeferimento não cabe o agravo por instrumento, porque não está na hipótese do artigo 1015. Quando, então, tiver a sentença, você vai verificar se você ganhou ou perdeu. Se você ganhou, obviamente, você não vai apresentar de imediato uma apelação contra essa sentença, contra esse pronunciamento judicial, porque ele lhe é favorável. No entanto, você vai ficar com o receio dessa decisão, dessa apelação, ser reformada no tribunal, e aí o Código lhe dará a seguinte informação. Quando você for apresentar a resposta à apelação, as suas contrarrazões de apelação, além de responder o recurso de apelação que potencialmente a outra parte venha a interpor, você nas contrarrazões vai apresentar uma impugnação, vai apelar da decisão interlocutória do indeferimento daquela prova pericial. E você poderia perguntar, por que, Dierle? Por uma razão muito simples. Porque se por uma eventualidade o tribunal ele der provimento à apelação da parte contrária, você terá a possibilidade tão só de ir aos tribunais superiores pela via do recurso especial e do recurso extraordinário. E não teria mais a possibilidade de utilização daquela prova pericial porque você não teria se preocupado em impugná-la no momento adequado, qual sejam as contrarrazões. O que significa o quê? Que nessa hipótese você terá a obrigação, o ônus de apresentar nas suas contrarrazões, além da resposta, a impugnação daquela decisão interlocutória. E essa apelação contida dentro das contrarrazões, no próprio arrazoado, na própria petição das contrarrazões, ela terá o condão de ser uma apelação que ela vai ficar subordinada à apelação principal e condicionada ao seu resultado, de modo que ela somente será analisada, nessa hipótese, se e somente se o recurso da parte contrária for provido. Porque aí a produção da prova pericial terá relevância para você. Porque se por uma eventualidade a apelação ou a apelação da parte contrária for negado provimento, você ganhou e aí não teria grandes problemas. Mas ainda existe uma discussão. Qual? Toda apelação apresentada nas contrarrazões, ela seria condicionada e subordinada? Não necessariamente. Porque pode ser que você tenha interesse em apelar nas contrarrazões de uma decisão interlocutória que seja absolutamente autônoma, por exemplo, a da implementação de uma multa processual. Nessa hipótese, de uma sanção de litigância de má-fé. Não existe correlação nenhuma entre o objeto da apelação da contraparte e a sua impugnação. O que significa, então, que, no que diz respeito ao cabimento da apelação, a apelação é cabível em relação às sentenças e a apelação é cabível em relação às interlocutórias que não estejam contidas no rol do 1015. De modo que vocês precisam interpretar o parágrafo do artigo 1009 de modo correto. Uma leitura apressada do artigo 1009, parágrafo, pode induzir a impressão de que as decisões interlocutórias não contidas no rol do 1015 não precluem. Elas precluem sim, só que elas precluem de modo tardio. Se você não as impugnar nas suas razões ou nas suas contrarrazões de apelação. Se por uma eventualidade você deixar de atacá-las nesse momento, aí sim ocorrerá a preclusão e aí automaticamente aquela matéria não vai ser mais passível de ser atacada em qualquer outro momento. Então, o primeiro detalhe em relação à apelação que vocês precisam se preocupar é a questão do seu cabimento. Outra questão importante. Os recursos no CPC 2015, em regra, eles não têm juízo de admissibilidade no juízo que proferiu a decisão.
no juízo aquó do juízo de origem. O CPC 2015 ele teve uma opção de transferir o juízo de admissibilidade dos recursos para o órgão destinatário, o órgão julgador que vai julgar o recurso, o órgão adquem. E isso era uma regra para todas as modalidades recursais. Isso continuou sendo uma regra até o advento da Lei 13.256 de fevereiro do ano de 2016, que estabeleceu que, no que diz respeito especificamente aos recursos especial e extraordinário para o STJ e para o STF, nessa hipótese, o juízo de admissibilidade ele é dividido entre o órgão aquó, mais precisamente a presidência ou vice-presidência do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, e o órgão adquem, o STJ ou o STF. Mas nos outros recursos, o juízo de admissibilidade foi transferido para o órgão destinatário, o que significa que, voltando à apelação, no que tange à apelação, a apelação continua a ser apresentada no juízo de primeiro grau, nos mesmos termos. Ela vai ser apresentada, o juízo aquó vai abrir vista para a parte contrária apresentar as contrarrazões, mas o juízo aquó ele não tem competência para a promoção do juízo de admissibilidade. O que significa que, mesmo que ele veja a falta de algum dos requisitos de admissibilidade intrínsecos ou os extrínsecos, ele enviará a apelação para análise do órgão adquente de segundo grau, que pode ser o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. O que o Código traz como inovação, e isso é muito relevante, é que quando eu estiver diante de sentenças terminativas de qualquer tipo, qualquer extinção do processo sem resolução do mérito, o CPC 2015 autoriza, em conformidade com o artigo 485, que o juízo aquó volte atrás, exercendo o seu juízo de retratação para viabilizar o quê? A continuidade do processo em face de uma extinção do processo sem resolução do mérito. Ou seja, aquela característica que era natural do recurso de agravo por instrumento, porque é da essência do agravo por instrumento, nos moldes do artigo 1018, a possibilidade de que o juiz exerça o juízo de retratação, ou seja, o juiz volte atrás. Lembrando-se que esse juízo de retratação, no caso do agravo, ele é feito naquela petição apresentada em até 3 dias, quando eu esteja pós-interposição do recurso de agravo. Eu apresento o recurso de agravo, por exemplo, no Tribunal de Justiça, em até 3 dias eu apresento ao juízo aquó o meu pedido de retratação e, inclusive, informo quais as peças que eu juntei. Lembrem-se que o cumprimento desse artigo 1018 ele é essencial, mesmo no CPC de 2015, com a exceção dos processos em tramitação eletrônica, no que tange ao agravo. Porque nos processos em tramitação eletrônica ele não seria necessário de ser cumprido. Mas eu já gostaria de pontuar mais uma coisa, voltando um pouquinho atrás no caso do agravo. O Código, no artigo 1017, quando fala do agravo, ele estabelece a desnecessidade de que você junte peças, junte o instrumento, as cópias do instrumento, se o processo tiver tramitação eletrônica. Mas eu recomendaria aos colegas advogados e advogadas que não fizessem isso nesse primeiro momento. Ou seja, deixassem de apresentar os documentos na interposição do seu recurso de agravo por instrumento por uma questão técnica e problemática. Qual? Muitos dos estados, e Minas Gerais é um deles, o sistema eletrônico de primeiro grau não é o mesmo sistema eletrônico de segundo grau. O que significa que os desembargadores no tribunal não têm acesso ao conteúdo dos autos do processo eletrônico de primeiro grau. E por isso é absolutamente necessário aos advogados tomarem cuidado, e eu recomendaria, como vem fazendo, na interposição dos meus recursos de agravo por instrumento, de juntar as cópias a tempo e modo até quando eu tenho interesse de obtenção de uma liminar, porque senão o desembargador ele pode até requerer que eu junte os documentos a posteriori, mas corre-se o risco de eu perder a oportunidade da análise da minha tutela provisória, seja de efeito suspensivo, seja de efeito ativo, muitas vezes em situações que eu preciso e me encontro numa situação de urgência em questões envolvendo o meu cliente. Então, muito importante, o juiz de retratação é utilizado no agravo através da petição do artigo 1018. No caso da apelação, eu posso requerer esse juiz de retratação para o próprio juízo aquó. Quando eu estiver diante de quais situações? Quando eu estiver diante das decisões de extinção do processo em resolução do mérito, todas elas, e em relação às decisões de julgamento liminar de demandas repetitivas.
Em qualquer outra hipótese, o juiz vai processar a apelação e vai enviá-la ao tribunal. E vocês poderiam me perguntar, mas a sentença de Early no CPC 2015, ela tem eficácia imediata? Como assim? Eu já posso promover a execução provisória das sentenças? Se vocês olharem o artigo 1012, vocês vão verificar que o artigo 1012, ele estabelece em seu texto que, em regra, a apelação é dotada de efeito suspensivo. E se a apelação, em regra, é dotada de efeito suspensivo, o artigo 1012 estabelece uma exceção ao artigo 995. E se ele estabelece uma exceção ao artigo 995, significa que, em regra, eu só vou poder executar provisoriamente uma decisão quando eu estiver diante de ou posteriormente ao julgamento da apelação. Porque enquanto houver a tramitação da apelação, em princípio eu não poderei já promover a execução, pelo fato de que o recurso é dotado do efeito suspensivo, que promove exatamente o quê? A suspensão dos efeitos executórios da decisão impugnada enquanto o recurso tramitar. O que significa que, em regra, eu não vou poder executar de imediato. E alguns poderiam falar, mas isso é muito ruim, por que o Código não deu um passo adiante e permitiu a executividade imediata das decisões? E eu explico. Porque, infelizmente, as taxas de reforma no direito brasileiro, ou seja, as reformas promovidas em apelação, são altíssimas. Alguns tribunais chegam a ultrapassar o percentual de 80%. O que significa que um percentual muito grande das decisões são modificadas. E por isso o legislador optou em fazer isso. Mas o artigo 1012, no inciso 5º de um dos seus parágrafos, ele estabelece que existe sim a possibilidade de que uma sentença já tenha execuibilidade imediata se na sentença o juiz confirmar ou deferir uma tutela provisória como a tutela antecipada. Então já fica uma sugestão aos colegas que, se ao final do processo eles requererem na etapa anterior à sentença o deferimento de uma tutela antecipada na sentença, eles quebram o efeito suspensivo da apelação e já poderão de imediato promover a execução provisória de suas decisões. Isso é uma inovação muito relevante. E lembrem-se do artigo 311.2, que permite que isso seja feito, especialmente quando eu esteja diante de decisões embasadas em precedentes normativos, notadamente aqueles prescritos no artigo 927. O que significa o quê? Que se eu tiver um julgamento em meu favor do incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no artigo 976 e seguintes, que já começaram a ter tramitação em vários estados da federação, a tramitação desse IRDR. Se tiver um julgamento em IAC, incidente de assunção de competência previsto no artigo 947, ou se eu tiver um julgamento de recurso especial repetitivo no STJ, ou um julgamento de recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, eu tiver alguma daquelas decisões que seja precedente normativo, nos moldes do artigo 927, e a sentença estiver embasada em um deles, eu posso obter uma tutela provisória da evidência em conformidade com essa decisão do tribunal, e nessa hipótese, meus caros, eu já vou poder obter, sem grandes embaraços, uma sentença favorável e uma sentença já embasada em entendimento já estabilizado nos tribunais superiores. E eu já posso, nesse caso, ter a tutela antecipada na sentença e, tendo a tutela antecipada na sentença, já posso promover o cumprimento provisório da minha decisão sem grandes embaraços. Além disso, no que tange aos recursos ordinários, nós precisamos perceber a mudança no recurso de embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração sofreu mudanças muito drásticas. Primeiro, pelo fato de que o recurso de embargos de declaração ele tem um vínculo mais forte a partir do novo CPC com a fundamentação das decisões. Especialmente quando nós percebemos que o artigo 489, parágrafo 1º do CPC 2015, ele estabelece como uma norma fundamental do sistema do Código a necessidade de que as decisões sejam fundamentadas de modo analítico. E fundamentado de modo analítico em conformidade com o parágrafo 1º, ali posto, significa uma série de coisas.
Significa que, por exemplo, o juiz não pode fazer uma simples paráfrase de regras do ordenamento jurídico. Que o juiz não pode se valer de um conceito indeterminado, como função social, boa-fé, melhor interesse, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, sem explicar como que esses conceitos indeterminados se aplicam naquela situação. Significa que o juiz, ao aplicar um precedente, ele precisa fazer uma comparação entre os casos. Se o juiz quer se afastar de um precedente, fazer uma distinção de casos, ele precisa esmiuçar isso tudo. O que significa, então, que o 489 estabelece um dever de fundamentação ou descreve o dever de fundamentação constitucional do artigo 93, inciso 9 da Constituição, de modo muito mais efetivo. E, nesse aspecto, o recurso de embase da declaração ganha destaque, seja pelo fato de que seu cabimento no artigo 1022 foi aumentado. Se vocês olharem o artigo 1022, vocês vão perceber que o recurso de embargo de declaração é cabível tanto dos vícios de omissão, obscuridade e contradição, tal qual era anteriormente, mas ele cabe também em hipótese de erro, e o parágrafo do artigo 1022 estabelece duas situações de presunção legal de omissão caso o julgador não leve em consideração o artigo 489 que eu acabo de falar dele, ou o juiz deixe de levar em consideração um dos precedentes normativos. O que significa o quê? Que a questão dos precedentes ela é tão importante que o advogado ele precisa dominar o conteúdo dos precedentes dos tribunais e o tempo todo trabalhar com eles, seja para usá-los em seu benefício, por exemplo, para obter uma tutela provisória, como já aludido nos modos do artigo 311, seja para evitar uma sentença negativa em conformidade com o 332, quando se tratar de demandas repetitivas, mas em especial para ele mostrar que o seu caso é diferente, para ele fazer distinção de casos em conformidade com os artigos 1037, parágrafos 9 e seguintes. Ou seja, o advogado ele precisa dominar as técnicas de diferenciação de casos para que ele não corra o risco de ter a aplicação de um desses padrões decisórios contra ele em situações concretas. E isso induz qual situação? Se o juiz, qualquer que ele seja, e em qualquer decisão, os EDs, os embalos declaratórios são cabíveis de qualquer decisão, mas se a decisão tiver uma dessas omissões legais, ou seja, o juiz não cumprir a contento disposto no artigo 489, ou o juiz não levar em consideração o precedente, essa é uma hipótese de presunção, repito, presumida pela lei, o que permitirá o cabimento dos embalos declaratórios, inclusive regrando-se agora no CPC 2015, algo que já era uma realidade jurisprudencial, mas que não tinha previsão legal. Qual seja, o recurso de embalos declaratórios, em princípio, são interpostos no prazo de 5 dias, são julgados pelo próprio órgão prolator da decisão, mas ordinariamente eles só integram a decisão, eles não alteram a decisão, eles não modificam a decisão. Mas há muito o sistema jurídico brasileiro já convive com a figura dos embargos declaratórios com efeitos infringentes ou com efeitos modificativos, que são aquelas situações que, do juiz conhecer de uma contradição, por exemplo, de uma obscuridade ou mesmo de uma omissão, especialmente das contradições, o juiz, ao conhecer do vício da decisão, ele modifica a sua decisão. E, nesse caso, o Código, até por primar de modo muito efetivo nos artigos 9 e 10 e 933, primar pelo contraditório como garantia de influência e não surpresa, o Código deixa muito claro que nessas hipóteses de embargos declaratórios com efeitos modificativos e infringentes, antes do juiz, seja ele, ou antes do órgão julgador, reanalisar o seu decismo, ele tem o dever de abrir vista para a parte contrária se manifestar apresentando as suas contrarrazões no mesmo lapso temporal prescrito. E, mais, no caso dos embargos declaratórios, o Código coloca de modo obrigatório que os embargos declaratórios também sejam colocados em pauta, para evitar e até com um lapso temporal mínimo de 5 dias, para evitar aquela situação do advogado ser surpreendido em hipóteses que às vezes o processo demora um tempo para ter uma tramitação no tribunal, e aí os embargos declaratórios são julgados sem que o advogado tenha plena ciência acerca deles. É claro que no julgamento dos embargos declaratórios, nos modos do artigo 937, não cabe sustentação oral. Sustentação oral vai caber daqueles recursos que já cabiam, da apelação, dos recursos extraordinários, vai caber também do agravo do julgamento de decisões de tutela provisória
E fora as hipóteses que também podem permitir a sustentação oral nos regimentos internos dos tribunais. E lembrando que essa sustentação oral, sob a égide do CPC 2015, ela poderá, inclusive, ser feita por videoconferência. Mas, infelizmente, a grande maioria dos tribunais ainda não estabeleceu a estrutura para que as sustentações orais sejam prestadas à distância pelos advogados. Mas eu vou ser muito sincero, pela própria militância que eu tenho nos tribunais há muitos anos, eu não sei em que medida que a utilização da videoconferência para efeito da sustentação oral seja uma boa opção técnica para o advogado em termos de capacidade persuasiva. Eu creio que a presença física do advogado no tribunal, seja no Tribunal de Justiça, seja no STJ, e eu convivo com os desembargadores, como já dito, com muita recorrência, até por estar lá advogando com muita recorrência, e até por conta até do novo CPC estar oferecendo cursos com muita recorrência para eles, eu não sei em que medida que a utilização dessa ferramenta muito salutar do código de permitir que seja feita uma alegação oral por Skype ou por qualquer outro meio eletrônico, seja a melhor forma de induzir o convencimento que a presença do advogado sempre se faz necessária nesses termos. Além disso, no que tange aos embargos de declaração, nós precisamos perceber também, então, que ele é um recurso que vai viabilizar a correção desses vícios todos, ele é cabível de todas as decisões e é possível a sua utilização até de modo repetido, mas o código traz uma inovação. Qual? Se eu começar a me valer dos embargos declaratórios com finalidade protelatória, pode haver a aplicação de uma sanção de 2% que pode ser aumentada. E nós não podemos nos esquecer que o código estabelece uma sanção na hipótese de você apresentar 2 embargos declaratórios que sejam considerados protelatórios. Se eu apresentar 2 embargos declaratórios da mesma decisão e forem considerados protelatórios, eu nem devo me aventurar a apresentar o terceiro, seja por descumprimento da boa-fé objetiva do artigo 5º do Código, seja pelo fato de que o Código fala que esse terceiro embargo de declaração vai ser desconsiderado pelo tribunal, é como se ele não existisse. Então tome muito cuidado, porque nós todos sabemos que os embargos declaratórios têm o efeito de promover a interrupção do prazo do recurso próprio. Então, se eu estou atacando uma sentença e apresento o ED em 5 dias, o meu prazo de 15 dias começa a partir do julgamento dos embargos declaratórios. Mas isso só, obviamente, os recursos de embargos declaratórios for admitido, for analisado pelo tribunal. No caso dessa terceira vez que eu estiver interpondo um recurso que o próprio órgão julgador entende que ele é abusivo, eu não devo me valer dele. Detalhe, a partir do novo CPC, mesmo nos juizados especiais, os embargos declaratórios interrompem o prazo. Digo isso porque a lei dos juizados especiais falava de suspensão, ou seja, o prazo não era zerado, ele era reduzido. Com o CPC, todos os prazos dos ED são integrados. E ainda no que tange aos embargos declaratórios, uma última consideração relevante, qual seja, todos nós sabemos que nos tribunais os embargos declaratórios são utilizados com a finalidade de suprir omissões para viabilizar a interposição de recursos para os tribunais superiores, para obter a análise expressa de questões jurídicas já suscitadas nos recursos ordinários, seja agravo, seja apelação, com a finalidade de viabilizar que essa questão jurídica seja posta no acórdão, e colocando-se isso no acórdão, automaticamente eu estaria diante do chamado pré-questionamento, que me autorizaria a utilização dos recursos extraordinários. Só que todos sabíamos que existia uma discussão, tanto no STJ quanto no STF, de qual tipo de pré-questionamento que poderia viabilizar isso. E o Supremo Tribunal Federal aceitava uma figura que era o chamado pré-questionamento ficto, que era quando eu provocava, por exemplo, nas minhas razões de apelação ou contra razões de apelação, a análise de uma questão jurídica, e o tribunal fosse omisso, e em face dessa omissão eu apresentasse embargos declaratórios. E o tribunal mantinha a omissão e eu então apresentava RE para o Supremo Tribunal Federal. E eles presumiam que a questão jurídica tinha sido analisada, havia uma ficção e por isso um pré-questionamento ficto, para que isso fosse analisado. Só que isso só valia para o Supremo, ou para a parcela dos julgadores do Supremo. No STJ, o enunciado de súmula 211 vedava a utilização desse pré-questionamento ficto. Mas agora o Código,
para facilitar o acesso dos tribunais superiores de modo correto, no artigo 1025, estabelece que, se eu apresentar embargos declaratórios para suprir uma omissão de algo que eu já provoquei nas minhas razões recursais e o tribunal insistir em se manter omisso, a lei, o artigo 1020, prevê claramente o quê? A presunção do pré-questionamento, ou seja, esse pré-questionamento ficto. O que significa que, apresentados os embargos declaratórios, as vias dos tribunais superiores, no primeiro momento, estariam abertas para que eu apresentasse o recurso próprio, qual seja o recurso especial ou recurso extraordinário. Ainda resta a análise do recurso de agravo interno, bem rapidamente. O agravo interno do artigo 1021 é cabível de qualquer decisão monocrática dos relatores no tribunal, e depois da reforma da Lei 13.256, que deu nova redação ao artigo 1030, que trata dos recursos extraordinários, o agravo interno é cabível das decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários e recursos especiais embasados em precedentes, o que significa o quê? Que se o TJ proferir uma decisão em conformidade com o precedente normativo e eu interpuser um recurso especial, um recurso extraordinário, a presidência ou vice-presidência, que é o órgão competente para analisar a admissibilidade desses recursos, ele poderá inadmitir o meu recurso, caso eu não mostre que o meu caso é diferente, caso eu não faça um distinguishing, e nessa hipótese, caso mesmo eu demonstre a distinção, o tribunal indefira e inadmita o meu recurso, o mecanismo para atacar essa decisão não é mais o agravo para o STJ ou para o STF, é o agravo interno. Eu defendo, e estou ao lado de várias outras pessoas defendendo, que da decisão do agravo interno ainda cabe um novo recurso especial por negativo de vigência ao artigo 927, parágrafo 2º a 4º e uma série de outros dispositivos. Mas isso é um entendimento doutrinário, porque no primeiro momento só vai caber agravo para os tribunais superiores quando eu estiver diante de uma decisão de inadmissibilidade do artigo 1030, mas que não versar sobre matéria de julgamento de recurso especial, ou seja, de qualquer dos precedentes normativos. O que diz respeito, então, ao quê? O artigo 1030, da decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários, podem caber dois recursos, ou o agravo interno, ou o agravo do artigo 1042. E, para terminar, eu gostaria de só provocar em vocês a preocupação em torno do novo sistema dos recursos extraordinários. Os recursos extraordinários é um mundo à parte. Os recursos extraordinários são aqueles que atacam as decisões de única ou última instância dos tribunais, notadamente, no caso do recurso especial para o STJ, ou decisões de única e última instância de todos os órgãos judiciários, no caso do recurso extraordinário, são recursos de estrito direito. São recursos nos quais a pessoa está querendo, a parte está querendo, o advogado está querendo demonstrar que existe um descumprimento ou da lei ou da Constituição, ou então existe uma situação de divergência jurisprudencial. Só que esses recursos com o CPC 2015, eles sofrem uma mudança brutal. Primeiro porque se cria um regramento uniforme para o recurso especial repetitivo e para o recurso extraordinário repetitivo dos artigos 1036 a 1041 do CPC 2015. E é um mundo novo, porque vai se criar uma nova forma de advocacia nos tribunais superiores, porque ao julgar esses recursos extraordinários, seja o especial, seja o extraordinário espécie para o Supremo Tribunal Federal, o advogado terá que ter muita preocupação quando eu estiver diante de uma temática repetitiva, porque em julgamentos de causas por amostragem, nos modos do artigo 1036 e 1037, pode ser criada uma tese jurídica passível de ser aplicada em todos os casos sobrestados e em todos os casos vindouros. E essa é uma característica nova. Os recursos extraordinários, quando repetitivos, eles vão permitir que o relator no STJ ou no STF, ao receber o recurso, ele estabeleça um sobrestamento de todos os processos na federação, todos os processos do Brasil. E isso, obviamente, vai gerar uma série de problemas e caberá ao advogado mostrar no seu caso concreto que o seu caso é diferente através de alguma das técnicas de distinção dos parágrafos 9º e seguintes do artigo 1037. Porque senão o caso dele vai ficar aguardando o Supremo ou o STJ promover o julgamento. Além disso, como todos vocês já sabem, a advocacia nos tribunais superiores é uma advocacia que exige muito mais reflexão
e um conhecimento muito mais preciso da jurisprudência dos tribunais. E uma mensagem final que eu preciso passar aos senhores e senhoras é exatamente isso. Como o nosso sistema a cada dia dá mais força para o direito jurisprudencial, para os julgados dos tribunais, e o Código apresenta um conjunto de normas que dá força normativa para a parcela dessas decisões dos tribunais, o acompanhamento dos julgados desses tribunais é absolutamente necessário. E a advocacia tem que se tornar uma advocacia muito mais próxima, muito mais precisa, e para isso o novo CPC exige de todos nós o aprimoramento, a atualização e a adaptação a essa nova realidade. Eu peço aos senhores e senhoras que não tentem continuar advogando como se nada tivesse acontecido. E peço mais, peço para que os senhores e as senhoras promovam a sua devida atualização e, inclusive, procurem referenciais bibliográficos de melhor qualidade. Eu gostaria até de aproveitar e apresentar 3 livros para os senhores e para as senhoras, para o cotidiano. Um deles é esse código referenciado com os enunciados de um encontro que eu e vários outros processualistas participamos, que é o Fórum Permanente Processualistas Civis. E nesse Fórum Permanente nós editamos enunciados doutrinários para auxiliar no próprio trabalho do advogado. Gostaria também de deixar esse livro que eu tive a oportunidade de coescrever com o professor Humberto Teodoro, que felizmente já está na 3ª edição, que é um livro falando de todo o arcabouço do novo código, e finalmente um código comentado que eu organizei juntamente com os meus amigos Lênio Luiz Streck, Leonardo Carneiro da Cunha e Alexandre Freire, no qual nós chamamos simplesmente os maiores processualistas brasileiros para falar de modo preciso e de modo direto acerca das questões que essa nova legislação traz para todos nós. Eu estou à disposição de todos os senhores e senhoras, vocês com muita facilidade me encontram nas redes sociais para que, se tiverem alguma dúvida. Gostaria, para terminar, de agradecer mais uma vez o honroso convite da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, na pessoa do presidente e professor Antônio Fabrício, e parabenizá-lo por essa iniciativa muito louvável de levar a todos o conhecimento acerca do novo CPC. O novo CPC exige de todos nós boa vontade, adaptação e muito estudo. E nós precisamos começar a perceber que a nossa função de advogados é uma função de promover essa individualização de casos, de conversar cada vez mais próximo com os juízes, desembargadores e ministros, até para que nós mostremos que o nosso caso tem uma série de peculiaridades. Fica aqui o meu agradecimento e fica aqui a minha saudação a todos os senhores e as senhoras. Muito obrigado.